Olá, nono ano, nosso segundo caderno de atividades, idealizado aqui, feito pelo professor formador Franciel Amorim, sobre o nosso conteúdo, que são as ditaduras na América Latina. Então, em especial, falamos bastante sobre a ditadura no Chile, com Pinochet, e a ditadura na Argentina. Também os regimes de ditadura militar e o apoio, que foi dado para a instauração em meio à Guerra Fria pelos Estados Unidos durante a ditadura argentina, dos quais 110 aproximadamente foram encontrados pelas mães da Praça de Maio. Então nós comentamos no vídeo aula sobre as mães da Praça de Maio, ou seja, muitos opositores ao governo argentino, à ditadura argentina, foram perseguidos, mortos e vários até hoje, na América Latina. Nas décadas de 1960 e 1970, muitos países latino-americanos foram vítimas de golpes militares que instauraram regimes ditatoriais que agem sempre da mesma forma, Eles instauram o poder por meio de um golpe com o apoio militar, se alternam no poder, sempre com muita censura aos meios de comunicação, que perseguem os seus opositores, chamam os seus opositores de subversivos, ou seja, quem não está de acordo com o regime é perseguido. Muitas vezes, tanto artistas quanto políticos que são contra o regime precisam se exilar em outros países. E assim ocorreu, em todos os países latino-americanos. Então, criaram a liberdade de expressão e a participação social na política. Nessa época, o contexto histórico mundial era marcado pela polarização da Guerra Fria. Assim, Estados Unidos e União Soviética buscavam ampliar suas áreas de influência em todo o mundo, difundindo, respectivamente, ideais capitalistas e socialistas. E em muitos restauração do governo socialista liderado por Fidel Castro. Os Estados Unidos ficaram temerosos quanto ao avanço de supostos governos socialistas na América Latina. Desse modo, interferiram de diversas maneiras no continente, financiando e investindo em iniciativas de base capitalistas e que combatessem opositores. Então a gente vê aí o apoio maciço ao sistema capitalista nos países latino-americanos, e para fazer com que o regime capitalista fosse predominante aqui na América, os Estados Unidos irá dar apoio à instauração dessas ditaduras militares em tais países. Exatamente como eu comentei, o medo dos países aderirem a uma ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Foi a fomentadora de diversos conflitos, golpes e até mesmo de outras guerras de caráter civil ou militar ao redor do planeta, como nós já falamos, a Guerra do Vietnã, por exemplo. Por seu caráter verdadeiramente mundial e por sua duração mais de 4 décadas, vitimou direta e indiretamente milhões de pessoas por todo o globo. Ou seja, a Guerra Fria foi uma guerra não declarada, Ela foi fria porque ela não esquentou, não teve um conflito. Mas os conflitos e o derramamento de sangue continuou existindo de formas diferentes, na instauração dessas ditaduras, na instauração também do governo socialista e das guerrilhas. Em todo o mundo, durante a Guerra Fria, existiram conflitos individualizados em determinados locais, com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, mas não um confronto direto entre ambas, entre as duas.
Então vocês podem simplesmente basta você colocar, por exemplo, aqui no número 7, no número 8, que são as duas grandes potências rivais da bipolarização mundial, Estados Unidos e União Soviética. As outras estão com o nome original, né? A escrita na sua língua. Então, um exemplo é esse número 6, vocês veem aí Germany. Germany é o que? Alemanha. Então, cita o nome dos 8. Segunda questão, de que maneira influenciaram, né? Qual era o ideal dos Estados Unidos em apoiar esses golpes? Terceira questão, qual a relação entre a Guerra Fria, que é Estados Unidos versus União Soviética, e a instalação das ditaduras na fazer com que durante a ditadura argentina muitos presos políticos foram considerados desaparecidos e o regime foi extremamente violento, empregando práticas como tortura, censura e repressão. Os militares deixaram o poder apenas em 1986. Quarta questão, explique de que maneira ocorreu o golpe e como foi o regime ditatorial militar na Argentina. Então tá bem simples aí, né? Só tirar do texto e colocar. Aqui ainda sobre aquelas mães da Praça de Maio, né? Que nós vimos aí no início do caderno. Nós temos um texto mostrando como a ditadura na Argentina teve resultados muito trágicos para muitas famílias que perderam seus entes queridos. Algumas mulheres que tiveram seus filhos desaparecidos nesse período passaram a sair às ruas para que pudessem encontrá-los. Aos poucos elas foram se organizando em um movimento que ficou conhecido como Mães da Praça de Maio. Posteriormente se tornou um símbolo, né, desse grupo, esse lenço na cabeça. Elas ficavam na Praça de Maio em Buenos Aires, na capital argentina, e inicialmente permaneciam paradas em forma de protesto, porém o regime ditatorial proibia reuniões de muitas pessoas. Assim, com o tempo, elas passaram a se locomover em passeatas. Um de seus principais lemas era: todos os desaparecidos são nossos filhos. O movimento na atualidade, toda semana, esse movimento se reúne no mesmo local para fazer denúncias e reivindicações às autoridades governamentais nacionais e internacionais, além de recorrer ao poder judiciário. As mães contam também com a Argentina, dos quais 110 aproximadamente foram encontrados pelas mães da Praça de Maio. A politização do movimento, né? Aqui nós temos a imagem que foi trabalhada no vídeo aula, também sobre as mães da Praça de Maio, o lenço branco. E aqui nós temos as questões. As reivindicações das mães da Praça de Maio estão voltadas hoje às iniciativas pela garantia dos direitos humanos. Atualmente, o movimento já completou 40 anos de luta e suas ações estão ligadas às mais diferentes 89. Luiz Rodrigues foi eleito e realizou reformas que se estabeleceram o processo de reabertura política. Sexta questão, qual a influência estadunidense sobre a ditadura paraguaia? Sétima, quais as medidas econômicas foram adotadas no Paraguai? Cite o exemplo de um empreendimento envolvendo o Brasil. Então, basta voltar no texto aqui, ó, que vocês irão ver ó, sobre a usina de Itaipu, que pertence também ao Brasil, gerando energia, né? E a ditadura no Chile de Pinochet, depois Salvador Allende, que tinha ideais mais socialistas e comunistas, e colocou no poder o mais violento de todos os governos ditatoriais da América Latina, que foi no Chile com Augusto Pinochet, né? Ele perseguiu e matou, né, muitos opositores do governo. Cerca de 4.000 mortos, sem contar as arbitrariedades como interrogatórios, torturas e suspensão dos direitos civis. Pinochet passou a governar com o apoio de uma junta militar. No campo econômico foram empreendidas medidas de caráter neoliberal, também teve o apoio dos Estados Unidos, porque estava empregando o capitalismo no Chile. No Chile, a ditadura se tornou constitucional, pois em 1980 Pinochet aprovou uma nova legislação para o país, novas leis, legalizando seu governo autoritário. Com o tempo, a oposição ao seu governo foi crescendo e em 1987, um plebiscito, que é onde o povo deveria votar, né, entre a permanência ou não,
o povo votou para a saída de Pinochet. Em 1989, o político Patrício Aylwin foi eleito presidente do Chile e os envolvidos com o regime ditatorial passaram a ser punidos. A ditadura chilena de Pinochet é considerada atualmente uma das mais cruéis e ela durou 26 anos. Oitava questão. Por que determinados grupos não aceitavam o governo de Salvador Allende, no Chile? Como esse contexto se relaciona com a implantação da ditadura no país? Agora, sobre a ditadura no Uruguai. O Uruguai teve o apoio dos Estados Unidos e do Brasil para instaurar a ditadura. O golpe militar, um governo ditatorial governado por militares. De acordo com estimativas, a repressão do regime militar uruguaio foi responsável por cerca de 300 mortos e desaparecidos. E aqui nós temos uma manifestação pedindo a volta da democracia e a memória, né, e justiça para os que sofreram e foram vítimas do regime militar. Nona questão. Qual mensagem aparece escrita na faixa carregada pelos manifestantes? 10ª questão. Em sua opinião, o que pode ter acontecido com as pessoas que desapareceram durante as ditaduras militares na América Latina? O que é que vocês acham por que essas pessoas estão desaparecidas até hoje e seus familiares não puderam velar e enterrar os seus entes queridos? Bolívia, guerrilha e ditadura, né? Na Bolívia nós tivemos a figura de Che Guevara, né, que apoiava para que fosse instaurado um governo como foi instaurado em Cuba, ou seja, com ideais comunistas e socialistas, mas Che Guevara acabou sendo executado e a ditadura sendo instalada com o governo dos militares. Então nós temos aqui, em 1967, Barrientos, que seguia uma linha de governo autoritária, diminuindo salários e exilando líderes sindicais, empreendeu ações militares de repressão aos guerrilheiros. Estados Unidos, Brasil, Chile e Paraguai deram apoio às forças do governo boliviano para tomar o poder e dar aos militares. Após os conflitos, os guerrilheiros foram derrotados e Che Guevara executado. Questão 11. Quais os objetivos de Che Guevara e seu grupo na Bolívia? Explique. Se você retornar aqui um pouquinho, você vai ver que os objetivos eram tomar o poder, expandir os ideais socialistas na região, né? Ou seja, adeptos do comunismo, e fazer uma revolução como ocorreu em Cuba. E a Operação Cóndor, né? Que foi exatamente a união de todos esses países ditadores para reprimir os opositores ao governo, né, e perseguir, matar com um serviço de inteligência controlados por esses torturadores. Aí nós temos as questões. Letra A. Quais os objetivos da Operação Cóndor? Explique. Letra B. Quais os países envolvidos nessa operação? Letra C. A Operação Cóndor significou um terrorismo de Estado sem limite de fronteiras e ações de repressão. Explique o porquê. Basta você retomar aqui, você vai ver como eles agiam, né? Perseguindo os inimigos, exilando, né, essas pessoas e se infiltrando aí, fazendo perseguições políticas. Julgamento e condenação dos culpados. Então, nós temos aqui militares na Argentina e Uruguai condenados por participar da Operação Cóndor. Justiça chilena condena 20 ex-agentes da Operação Cóndor. Aí nós temos a questão: qual a importância desses casos judiciais de punição e condenação de militares relacionados à violação dos direitos humanos? Ou seja, você estava a serviço do governo, você era um militar, você estava fardado, mas você usava do abuso de poder para torturar, para assassinar, para perseguir os que eles julgavam subversivos ao governo. Então, sejam críticos, respondam essa questão, leiam o texto e boa atividade.